Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a gente meditar nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, a partir do versículo 17. Se que puder, fique em pé uma vez mais para a gente fazer essa leitura. São apenas 6 versículos, nós faremos a leitura em conjunto, todos juntos. Leiamos. E pondo-se Jesus a caminho, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Senhor, abra o nosso entendimento e que o Teu Santo Espírito penetre nas profundezas do nosso coração, para que possamos compreender e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Há um termo bastante utilizado nos nossos tempos para definir um certo jeito, um modelo de comportamento, e esse termo, essa expressão é sinalização de virtude. O que é a sinalização de virtude? É aquela pessoa que tem uma certa necessidade, ou ela sente uma certa necessidade de se autoelogiar com muita frequência. De com muita frequência dizer para o mundo como ela é uma pessoa boa, bem intencionada, como ela é uma pessoa que o mundo deveria ser assim, muito grato por tê-la habitando e respirando o mesmo oxigênio do que os demais. As pessoas normalmente estão lá dizendo o tempo todo sobre si mesmo: olha, eu sou alguém que adotou um estilo de vida que não come determinada coisa porque eu sou uma pessoa preocupada com os animais. Olha, eu sou uma pessoa muito caridosa, eu ajudo algumas organizações não governamentais. Eu tiro fotos da minha rede social entregando um prato de sopa para o mendigo, né? Normalmente essas pessoas têm essa necessidade de autoafirmação. Elas costumam dizer, por exemplo: olha, quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa muito sincera e positiva, que normalmente significa que você é uma pessoa muito grosseira e negativa, né? Que você é uma pessoa sem educação e que consegue atrapalhar a vida de todo mundo que está ao seu redor. Pessoas que falam muito de si mesmo, que se acham a última bolacha do pacote, fazem questão de publicar para o mundo como elas são boas pessoas. Eu convivi com um colega certa vez que ele tinha esse costume, né? E uma vez, num diálogo com ele falando de uma das muitas brigas que ele entrou. Ele era uma pessoa muito boa, mas ele via brigando, não entendo por quê, né? Numa das muitas brigas que ele entrou, ele um dia falou, ele chegou para a gente falando assim: rapaz, a briga não rendeu mais
porque ele falou e eu resolvi abaixar a cabeça. Você sabe que eu sou uma pessoa muito humilde. Nossa, se tem um cara que é humilde, sou eu. Ele começou a se vangloriar da humildade dele. Aí eu falei, então você não está sendo um bom exemplo da humildade. E a gente vive hoje em dia nesse tempo em que as pessoas têm muita necessidade de sinalizar a virtude, de aderir a uma hashtag, uma campanha, de colocar a bandeirinha da Ucrânia na rede social, de fazer parecer que pessoa bem intencionada, maravilhosa, fantástica que você é. E essa é uma pergunta que cerceia todo o texto que a gente acabou de ler. Se nós somos pessoas boas, se você é uma pessoa boa, porque o texto trata sobre essa bondade, pretensa bondade ou bondade real, verdadeira. Marcos está nos dizendo que Jesus tomou o caminho, ele se colocou no caminho. E ao ler o contexto geral do Evangelho, você sabe que esse caminho é o caminho da cruz, é o caminho de Jesus em direção a Jerusalém. Jesus está iniciando o seu retorno. No capítulo 10 anteriormente, nos versículos anteriores, Jesus tinha ido para casa, Cafarnaum, a base dele. E agora ele começa a se deslocar. Então, indo de caminho aqui, é Jesus voltando e indo na direção de Jerusalém. Jesus ao caminho da cruz. E ele começa a caminhar. O texto, porém, nos diz que um homem correu ao seu encontro e se ajoelhou diante dele. O homem tomou uma atitude muito extrema, né? Ele não podia esperar, ele tem alguma necessidade no coração dele, ele tem alguma demanda que não pode esperar, a ponto dele correr, interromper o percurso de Jesus, se jogar ajoelhado aos pés de Jesus. Ele tem uma inquietação na alma que coloca ele num determinado senso de urgência, que essa inquietação não pode esperar Jesus ir e voltar, né? Ele não tinha a noção clara do que Jesus estava indo enfrentar, mas é algo que não pode esperar. Ele corre e ele se joga aos pés de Jesus e ele se prostra ali e pergunta: bom mestre, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Antes de continuarmos falando sobre a pergunta em si e depois continuando a resposta, é importante a gente entender quem é esse homem. Aqui Marcos é sucinto, ele apenas diz que é um homem. Mas quando a gente vai para Mateus no capítulo 19, Mateus diz para nós que ele era um jovem. E quando nós vamos para Lucas no capítulo 18, Lucas diz que ele era um homem de posição. Então nós estamos diante de um homem jovem, provavelmente membro do Sinédrio, membro de alguma daqueles grupos religiosos fortes, relevantes dentro da cultura dos judeus naquele momento. Ele é alguém então que tem essas características e algo que os três evangelistas, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, vão terminar as suas narrativas dizendo que ele era rico. Então, é jovem, é rico, é alguém de posição. Isso fica claro quando nós comparamos Mateus 19, Lucas 18 e Marcos 10. Nós juntamos esses três textos, nós chegamos a essa conclusão de quem é esse homem. E ele chega para Jesus dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus se volta para ele e pergunta assim: por que você está me chamando de bom? Se você sabe que só existe um que é bom, que é Deus. Porque essa é uma afirmação e essa é uma certeza muito firme para aquelas pessoas daquela época. Só existe um que é o sumo bem, só existe um que é a expressão da bondade, só existe um que é bom de verdade, que é Deus.
existem aqui algumas questões então. Se ele sabe que só Deus é bom, e ele chama Jesus de bom, nós temos pelo menos duas possibilidades. Primeira, ele admite que Jesus é Deus, e por isso Jesus pode ser chamado de bom, porque ele sim está no grau de bondade que o salmista diz, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está dizendo, ele é alguém portador dessa mesma bondade e por isso eu o chamo bom. Ou ele é um mero bajulador. Eu quero obter uma resposta, eu quero de alguma maneira ter a minha dúvida sanada, eu quero receber um encaminhamento para a direção que a minha vida deve tomar. Vou bajular esse mestre para que ele de alguma maneira me ajude aqui na minha crise existencial de saber o que eu preciso fazer da minha vida. Daqui a pouco a gente vai entender qual das posturas nós vamos adotar em relação a esse ponto. Antes, porém, olhemos para a resposta de Jesus, porque é nela que nós entendemos. Primeiro, que Jesus diz para ele, sabes os mandamentos. Perceba que Jesus não está perguntando se ele sabe, Jesus está afirmando que ele sabe. Você sabe os mandamentos. E Jesus começa a mencionar para ele os próprios mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, que é uma forma de expressar o 10º mandamento, não cobiçarás, com outras palavras, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita os 6 últimos mandamentos, na ordem 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e o 5º, por último, honrar pai e mãe. Você sabe a lei, você sabe os mandamentos, você sabe o que precisa ser feito. Jesus afirma que ele sabe, e ele respondeu, mestre, isso tudo eu tenho observado desde a minha juventude. Então, se os evangelhos nos afirmam que ele é uma pessoa jovem, ele diz que está observando desde a juventude, provavelmente a gente pode entender aqui desde que eu sou criança. Eu conheço essa lei e é o que eu tenho vivido na minha vida, é assim que eu sou alguém que cumpre a lei. Perceba que ele continua tratando Jesus com reverência. Ele continua chamando Jesus de mestre. Ele continua com a inquietação. Eu quero ser bom. Eu quero saber o que eu faço para herdar a vida eterna. O Senhor me falou da lei e eu tenho cumprido a lei. Jesus então continua. E eu acho fantástico o que acontece aqui. Jesus fitando-o. Eu já disse, o fitar de Jesus é uma varredura. O olhar de Jesus é uma visão de raio-x que chega na alma humana. Então Jesus fitando nele os olhos, Jesus o observando de cima a baixo, de baixo a cima, por dentro e por fora. O texto diz que Jesus fez o quê? O amou. Jesus o amou. E vai dizer para ele, só uma coisa te falta. Ou seja, esse homem não é um bajulador. Esse homem não é alguém que estava mentindo, porque Jesus não o desmente. Ele diz, olha, eu tenho sido alguém esforçado para cumprir a lei. Eu tenho sido alguém que tem buscado viver a vida da retidão, os mandamentos que o Senhor citou, e eu disse que desde a minha infância, esse tem sido o rumo da minha vida, tem sido o ritmo da minha vida. Jesus não nega, pelo contrário, Jesus olha para ele com compaixão, com amor, dizendo, filho, você está indo muito bem, mas ainda te falta uma coisa, algo ainda falta para você.
É interessante, tem um comentarista que fala que quando nós olhamos para esse moço, ele é o candidato perfeito para entrar no reino dos céus, porque ele é alguém de boas obras, acerca de quem nem Jesus nega que ele é alguém de boas obras. Aos olhos humanos, ele é o candidato perfeito para herdar o reino dos céus. É um bom homem, no nosso ponto de observação. Mas Jesus, conversando com ele, diz para ele uma frase muito paradoxal: uma coisa ainda te falta. Quando a gente pensa que ele é um homem que tem muito dinheiro, um homem que tem muitas posses, um homem rico, um homem com conhecimento, um homem com toda uma vida religiosa, Jesus olha para ele não para aquilo que ele tem de sobra, mas para aquilo que lhe falta. Você tem muitas coisas, você tem dinheiro, você tem a sua prática religiosa, você tem a obediência dos mandamentos, você conta com um bom nome entre as pessoas, porque segundo Lucas ele é um homem de posição. Mas Jesus olha para ele e vê o que lhe falta. Com muito amor, Jesus diz: uma coisa ainda falta para você. Tem um aspecto social, no sentido de, olha, tudo que você tem sido só seu até agora. Você é um homem rico. Você diz que tem cumprido a lei, os mandamentos que falam sobre o relacionamento com o próximo. E de fato, você não tem adulterado, você não tem cobiçado, essas coisas Jesus não o censura, porque ele é um homem que tem, ao que aparenta, está buscando esse bom procedimento. Mas quando Jesus resumiu a lei, dizendo que o resumo da lei é amar ao próximo e amar a Deus, Jesus observa uma grande lacuna de generosidade nesse moço, a ponto de dizer para ele assim: olha, uma coisa te falta, desapego. Uma coisa te falta, desprender-se. Uma coisa te falta, pega essa grana toda e diz que ela é secundária para você. Pega tudo que você tem e diz: por amor a Jesus, para seguir a Jesus, para ter a vida eterna, vale a pena eu me desfazer disso aqui. Para amar ao próximo e servir a Cristo, vale a pena eu me desfazer das minhas posses. Esse não é um imperativo para todo crente, até porque nem todo crente é tão rico quanto esse homem era. Mas há um princípio imperativo aqui, que é tudo aquilo que nos trava, nos prende, nos impede de começarmos a seguir a Jesus de fato. Se algo prejudica a nossa espiritualidade, se uma prática, um bem, alguma coisa que nós temos, alguma pessoa que nós temos na nossa vida, de alguma maneira impede o nosso relacionamento com Jesus, Jesus está dizendo: vai lá e se desfaz disso e vem me seguir. Para esse moço era o dinheiro, para você talvez seja outra coisa, e que você talvez saiba muito bem o que tem impedido o seu relacionamento genuíno com Deus. Vai lá, faz isso. Vende o que você tem, dê aos pobres. E aí Jesus vem com outro paradoxo: e aí você vai ter um tesouro no céu. Vende o tesouro da terra e você terá o tesouro no céu. Faça com que a coisa mais importante da sua vida não seja mais sobre o que você tem. Faça com que os seus bens fiquem em segundo lugar. Faça com que você não mais dependa de si mesmo, porque até agora você olha para a vida na perspectiva do que você é capaz de se dar, das capacidades que você tem de se sustentar, de colocar os seus luxos todos muito bem supridos. Se você adoecer, você tenha o dinheiro ali para
cuidar das suas enfermidades. Até agora você tem vivido agarrado no que você tem e vivendo com a sua segurança nessas coisas. Jesus então está dizendo: vai lá, abre mão disso tudo e vem me seguir, vamos depender do Pai. Abre mão disso tudo, vem andar comigo. E aquele que é bom de verdade, que você sabe que é bom e que eu sei que é bom, Ele vai cuidar de nós. Dê esse passo. Eu disse que o primeiro aspecto da resposta de Jesus tinha a ver com a generosidade, o cumprir a ideia do amor ao próximo. Mas eu gosto muito de entender os rumos do diálogo de Jesus, porque Jesus, quando dialogou com ele, na pergunta, na afirmação inicial, Jesus disse para ele assim: você dá muita importância aos 6 mandamentos sociais, aos 6 mandamentos que são colocados no relacionamento com o próximo, no sentido de, olha, ele não é um adúltero, ele honra o pai dele e a mãe dele, aquilo que é observável pelo próximo, ele não rouba, ele não mata, ele não adultera. Esses mandamentos você tem observado muito, mas os outros 4, os primeiros: amar a Deus sobre todas as coisas, não adorar a ninguém mais, não chamar o nome dele em vão, lembrar do dia para santificar, ou seja, colocar Deus como o centro da sua vida. Isso ainda não tem sido real para você. Jesus omite os 4 primeiros mandamentos na primeira afirmação, porque ele sabe que ali está o calcanhar de Aquiles, está o ponto fraco daquele moço. Ele era capaz de se esforçar muito e tinha grande preocupação com os mandamentos que eram visíveis aos homens. Mas aqueles 4 mandamentos que têm a ver com Deus, da adoração sincera, do coração livre da idolatria, Jesus sabia que ali estava algo que o pegava de jeito. E Jesus está dizendo para ele: olha, eu sei que você tem se esforçado para cumprir a 2ª tábua da lei, mas a primeira tábua, ela não tem feito parte das suas prioridades. Você não tem honrado a Deus como deveria. E aí vai o versículo 22, que o comentarista James Brooks fala que é o versículo mais triste da Bíblia. James Brooks fala: esse é o versículo mais triste da Bíblia. Marcos 10, 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele é triste porque é alguém que esteve face a face com Jesus, não com um pregador como nós, esteve face a face com Jesus, foi convidado pelo próprio Jesus, mas ele sai triste por não atender a palavra do Mestre. O verso mais triste da Bíblia. O que Jesus pediu para ele era demais. Eu sou muito rico, mas esse preço eu não estou disposto a pagar. É uma contradição, mas é o que está acontecendo. Eu sou muito rico, mas esse preço eu não estou disposto a pagar. Jesus estava convocando esse homem para parar de acreditar nas próprias posses e crer somente em Deus, se entregar apenas a Ele em plena confiança. E ele não foi capaz de dar esse passo de fé. E a mesma questão cerceia todo o texto, a questão da bondade. Jesus é bom, Deus é bom. E esse rapaz, até certo ponto, ele está sendo traçado para nós também como alguém bom. Ele é alguém que se esforça para fazer a coisa certa. E essa tem sido uma boa definição do que é uma boa pessoa nos nossos dias.
O que é uma pessoa boa? Alguém que pelo menos se esforça para fazer a coisa certa. Essa é a figura desse rapaz. Essa é a figura de muitos de nós. Você é bom, você é uma pessoa boa, e muitos responderão: olha, eu estou tentando fazer a coisa certa. Eu estou mais acertando do que errando. Estou tentando levar uma vida correta. Mas as aplicações que eu tenho para você são muito claras. A primeira delas é que, ainda que você se considere bom, você não é bom o suficiente. Quando a gente aprende o evangelismo explosivo, você inicia o diálogo com a pessoa e a pergunta é: se você hoje estivesse diante da possibilidade de morrer, agora, você acreditando em céu e inferno, se você agora se visse diante de Deus e Deus te perguntasse o seguinte: por que você acha que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? Em 2 anos praticando o evangelismo explosivo lá em Caratinga, a resposta mais comum era: porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Eu nunca traí a minha esposa. Eu não sou um caloteiro. Eu sou um trabalhador honesto. Então, se Deus perguntar por que eu devo entrar no céu, eu responderia para Ele que eu sou uma pessoa boa. E o evangelismo vai começar a trabalhar para mostrar: olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus. O salário do pecado é morte. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E demonstrando, através das Escrituras, que a realidade do ser humano é que somos pecadores, miseráveis pecadores. Existe um livro que eu gosto muito, eu li no seminário e vez ou outra eu gosto de dar uma revisitada dele. Ele se chama Evangelismo, : uma coisa que você não poderá fazer no céu, de um autor chamado Mark Cahill. O Mark Cahill escreve esse livro sobre evangelismo e eu acho muito interessante a abordagem dele para evangelizar, que é utilizando os 10 mandamentos. E ele chega para as pessoas e fala: e aí, como é que está a sua vida? Como é que está a sua fé, a sua caminhada e tal? E aí a pessoa fala: estou bem. Aí fala: então vamos fazer o teste dos 10 mandamentos. Quantos dos 10 assim que você acha que você está fera? Quantos dos 10 que você acha que você é mais ou menos? Quantos dos 10 que você acha que você está tropeçando legal e que você precisa melhorar? E aí as pessoas vão lá e tentam de alguma maneira dizer: não, olha, nesse mandamento aqui eu estou muito bem, naquele outro ali nem tanto. E a pessoa fala: eu estou bem. E o trabalho que ele vai fazer, pelo menos em 2 capítulos do livro, é mostrar, com base principalmente no Sermão do Monte de Jesus, que Jesus pegou a lei e falou assim: você acha a lei pesada? Deixa eu aumentar o peso dela um pouquinho para vocês. Jesus falou: olha, eles disseram para você não matarás. Eu digo que se você odiar alguém no seu coração, você já matou. Disseram para você não adulterar, não ir para a cama. Eu digo que se você olhou com um olhar impuro, você já adulterou. Jesus então vai apertando o cerco assim, e ele vai fazendo aquele trabalho com os 10 mandamentos, que chega um ponto que a pessoa fala assim: tomei bomba nos 10, eu não consigo cumprir nenhum dos 10, que é o que de fato Jesus está fazendo no Sermão da Montanha, dizendo assim: vocês não dão conta de cumprir a lei, vocês não dão conta de serem plenamente obedientes, vocês não são capazes de pagar pelos próprios pecados, vocês não são capazes de serem santos, perfeitos, aceitáveis, indesculpáveis diante de Deus.
por causa de quem nós somos. Meus irmãos, se existe uma doutrina reformada que é empiricamente comprovada, se não me engano é Leslie Newbigin que diz isso, provavelmente foi ele, fala, se existe uma doutrina reformada que é empiricamente comprovada, é a da depravação total. Você esbarra com o ser humano a sua vida inteira, das crianças aos idosos, e você enxerga na cara a potencialidade de realizar o mal, os maus feitos, as más ações que todos nós temos, de mentir, de enganar, de trair, de negar a fé, de tomar o nome de Deus em vão. E todas aquelas coisas nós vemos na nossa própria potencialidade, sem nos enganar, sendo sinceros diante do espelho, que é real. Portanto, eu quero que você compreenda muito claramente que você não é bom o suficiente, por mais que você ache que você é. A lei de Deus está aí para deixar evidente que nós não somos perfeitos. E diante do grande Deus, ninguém passa com a média. Tem gente que pensa assim, não, tem um jeito de eu ser salvo, igual na escola. A média é 6, eu estou com 5,9, se eu conversar direitinho, talvez o professor me dá uma colher de chá e me dá esse 10º que está faltando. Eu estou com 5,9, mas quem sabe ele me dá um trabalho, uma atividade extracurricular para eu conseguir esse 10º que falta com mérito, e eu passar lá no fim do ano na escola, na faculdade. Diante de Deus tem que tirar 10 em tudo para ser salvo. É por isso que você precisa de Jesus, porque a gente não consegue tirar 10 em nada, imagina em tudo, porque Ele tirou 10 em tudo. Ele cumpriu cabalmente, definitivamente, todas as exigências de Deus. Você não é bom o suficiente. Assim como esse rapaz, então, muitas vezes a gente olha para ele assim de cima para baixo, né? Nossa, agarrado com o dinheiro dele. A gente também é agarrado com alguma coisa. A gente não pode olhar ele de cima para baixo, a gente olha para esse moço como igual. Nós somos insuficientes, nós não somos bons como precisávamos ser, no nível que precisávamos ser para ser salvo. O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Não está no que você faz. A segunda coisa que a gente vê aqui é que a religiosidade não salva. Eu cumpro a lei, eu sou um homem de posição, eu sou alguém com relevância dentro da estrutura religiosa de Israel. É assim com esse jovem, é assim com Nicodemos, lá em João no capítulo 3. Não basta, não é suficiente. A nossa prática religiosa não nos salva. Nós lemos nossas Bíblias para termos a voz de Deus falando ao nosso coração, mas ler a Bíblia inteira uma vez ou ler 40 não é o que te salva. Nós estimulamos que você ore a Deus para que você creia no Senhor e deposite nele a sua fé, a ponto de colocar diante dele todas as suas causas, a sua gratidão. Mas não é o fato de você orar muitas vezes por dia, por semana, se você ora no monte, se você tem um lugar secreto. A prática religiosa por si só não te dá a vida eterna. Talvez você costume olhar para os lados e dizer, eu vim na igreja os 52 domingos do ano, e tem gente que está faltando uns 40, e veio uns 12, e por isso pode ser, com certeza, que eu sou uma pessoa mais digna de ser salva do que esse, ou essa que faltou o ano inteiro, e eu vim o ano inteiro.
porque eu nunca falto da igreja, eu sou uma pessoa muito compromissada. Esse rapaz está dizendo para Jesus: Jesus, eu estou cumprindo a lei. Jesus não nega que ele está cumprindo a lei. Não adianta ter a liturgia do culto sem ter a liturgia da vida, a liturgia do ordinário. Muitas vezes a gente tem uma capacidade de conseguir participar desse momento, desse ajuntamento, desses encontros, mas a nossa vida fora desse ambiente, ela não é uma vida litúrgica de serviço a Deus, de adoração a Deus. Então, a mera religiosidade não é suficiente para te salvar. Praticar a fé é bom, é essencial. Frequentar uma igreja, ser assíduo, ser engajado, fazer parte do corpo, servir aos irmãos com os seus dons, com as suas capacidades, é algo que o Senhor quer de você, mas isso não te salva. Cantar, tocar, dar aula, ser da diretoria de A ou B, ser presbítero, ser diácono, ser pastor, são privilégios que Deus não dá, mas ninguém é salvo por ser pastor, ninguém é salvo por causa de ser presbítero, ninguém é salvo porque canta no louvor, ninguém é salvo porque deu dízimo 12 meses no ano, ninguém é. Não é isso que garante a salvação. São coisas importantes, mas não são as coisas que te salvam. São coisas que você deve praticar, são coisas que você deve colocar como prioridade na sua vida, mas não são as coisas que te salvam. São a expressão de uma boa religião, de uma boa prática de vida cristã, mas não te salvam. A outra coisa que eu quero trazer para você de maneira prática é que aquilo que você tem não é confiável. O que você tem não é confiável. O que Jesus está falando com esse moço aqui é simplesmente: olha, você crê no seu dinheiro e você tem plena segurança que o seu dinheiro é capaz de dar a resposta para tudo que você precisa. Você se segura na sua riqueza, e a sua riqueza se tornou o seu porto seguro. Portanto, ela se tornou o seu Deus. O que você tem se tornou a coisa mais importante da sua vida. Se tornou aquilo que é o que te salva. A vida eterna, a longevidade, todas essas coisas atreladas ao meu dinheiro. Em que você deposita a sua fé? Em que está o seu coração? Em que você confia? Tem gente que confia no tempo. Diz assim: eu estou adiando a decisão, porque ainda tem tempo para eu resolver se andar com Jesus é o que eu quero para a minha vida. Vou deixar para o mês que vem, para o próximo semestre, para o ano que vem. Vou deixar para depois que eu me formar, vou deixar para depois que os meus filhos se casarem. Eu deposito a minha fé no tempo e na possibilidade teórica que eu vou continuar vivo daqui até lá. Que no semestre que vem eu vou estar vivo para tomar essa decisão. Que no ano que vem, quando eu falei o ano que vem, marquei a data do dia que eu quero andar com Jesus, eu vou estar vivo. O que você tem, ou o que você acha que tem, não te dá segurança nenhuma. Suas respostas filosóficas para as coisas: eu sou uma pessoa questionadora.
Tenho muitas questões da fé que eu questiono, eu tenho discussões teológicas gigantescas. Eu li Nietzsche e tal, eu li Kant, eu li Voltaire. Eu sou alguém assim muito versado e eu trabalho bem as questões da teologia e eu tenho as minhas inquietações. Eu dialogo aí com os teólogos, eu já li a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, eu já li as Confissões de Santo Agostinho. Olha, eu transito pela patrística e os reformadores, eu estou muito bem resolvido, e depois que eu terminar de ler tudo que eu acho importante sobre a fé, eu vou ver o que eu faço. Você está confiando na sua capacidade intelectual, achando que em algum momento, pronto. O que você tem não é confiável. Esse moço tem uma segurança na vida. Eu tenho dinheiro, e Jesus diz: abre mão do dinheiro e vem andar comigo. Abre mão do que te amarra e vem andar comigo. Ao invés de apostar a sua vida, a sua eternidade, o céu ou o inferno, em algo corruptível desse mundo, deposita a sua eternidade em mim. É isso que Jesus está falando. Você acredita de fato que tudo que você fez, que tudo que você tem, é suficiente para te salvar? Você tem justificativas aceitáveis para dar para Deus em relação à sua resistência, demora, enrolação, leniência? Jesus diz: olha, para de se segurar no que você acha que você tem. E a conclusão é a mais básica do Evangelho: só Jesus salva. Quando Jesus diz assim: vai lá, vende tudo, dá aos pobres que você vai ter o verdadeiro tesouro. Ele é o tesouro. Jesus é o tesouro. O que Jesus está dizendo para esse moço e o que Jesus está dizendo para cada um de nós é: quando você tiver somente a mim, aí você tem a vida eterna. Quando você não mais confiar na sua capacidade de obedecer à lei, quando você não mais confiar nos seus bens, quando você não mais confiar na sua intelectualidade, quando você não mais confiar na sua performance religiosa e você tiver somente a mim, você vai herdar a vida eterna, porque só eu salvo. Tem muita gente que diz assim: eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida para eu tomar uma decisão. Você está dizendo: eu creio na minha capacidade, e depois eu chego com Jesus só para firmar o trato, dizendo: Jesus, agora eu já sou bom, e nós podemos conversar de igual para igual, porque agora eu sou bom. É lançar fora tudo que nos prende, nos amarra, essa autojustificação, esse desejo incessante de dizer: eu resolvi, eu dei os passos, eu fiz, e dizer: Senhor, eu abro mão de tudo e me lanço nos seus braços com fé, porque eu sei que só o Senhor salva. A inquietação desse personagem é: o que eu faço para ser salvo? A inquietação de alguns de vocês aqui nessa noite talvez seja: será que eu sou um salvo? Será que eu serei salvo? Você é convidado a se encontrar de fato com Jesus, experimentar nele, com ele, uma segurança que vai te livrar de ter medo do futuro. Porque existem essas duas possibilidades. A sua inquietação hoje, que eu acho que talvez você tenha: eu vou ser salvo, eu serei salvo. Você tem duas possibilidades para dizer: pastor, eu não tenho inquietação quanto a isso. A primeira inquietação é: eu tenho uma fé firme em Jesus,
eu estou seguro, eu canto, seguro estou, não tenho temor do mal, porque eu estou guardado pela fé em meu Jesus. Então, não é uma inquietação para mim saber se eu sou salvo ou não, porque eu sei que Jesus já me salvou. Essa não é uma inquietação do meu coração. A segunda possibilidade é que você não está inquieto, porque você já entrou num estado de frieza e indiferença espiritual tão grande, que você ou não pensa mais nisso, ou você não se importa mais com isso. Talvez você nem acredite mais se céu e inferno existem, se existe uma punição e uma graça eterna. Ou você, então, já tem certeza? Ou você está tão frio que tanto faz? Ou você tem essa inquietação de alguém que corre e se prostra aos pés de Jesus e pergunta: o que é que eu faço para ter a vida eterna? A resposta é que só Ele salva. Eu quero te convidar o louvor também para já se posicionar aqui para a gente participar da ceia do Senhor. Quero que você abra Mateus 5. Mateus 5. Versículo 20. Jesus diz assim: vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Tão logo Jesus acaba de dizer isso, vai acontecer exatamente o que eu falei durante a mensagem. Jesus começa a aumentar o peso dos mandamentos. Ele vai começar: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E quando Jesus fala, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, Ele não estava dizendo porque vocês são capazes de serem mais ou tão justos quanto eles, vocês são capazes. Jesus está falando da sua própria justiça. O justo é Ele. Ele é aquele que faz com que a nossa justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus. Paulo diz no capítulo 5, versículo 1 da Epístola aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nos torna mais justos do que os escribas e fariseus, para que possamos entrar no reino dos céus. Você é uma pessoa boa? Não. Mas você pode entregar a sua vida nas mãos daquele que é o verdadeiramente bom, e pela bondade dele, pela santidade dele, pela perfeição dele, herdar a vida eterna. Faça uma oração, se preparando para a ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros também que venham à frente, para que nós possamos participar dessa mesa. Pastor Pedro também nos auxilie, por gentileza. Senhor, sabemos que somos maus, somos imperfeitos, sabemos que nossas justiças, nossas obras não são capazes de nos salvar. Mas, ó Deus, cremos naquele que é bom, naquele que é santo, naquele que é perfeito. Seu Filho que pagou o preço da nossa cruz, que levou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados, e agora temos vida eterna. Por isso, ó Deus, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor confirme na vida dos crentes essa convicção de que, estando em Jesus, eles têm
o depósito de bondade suficiente para serem aprovados diante de Ti. Mas que o Senhor, ó Deus, coloque santas inquietações nos corações daqueles que ainda estão resistindo. Que assim como aquele jovem um dia se prostrou aos pés de Jesus perguntando: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Que ainda hoje homens e mulheres aqui possam se render aos seus pés. Mas Deus, que o desfecho dessas histórias não sejam iguais daquele rapaz. Que eles não saiam entristecidos por estarem com o coração agarrado demais no mundo, mas que ao prostrarem aos seus pés e ao ver a beleza de Cristo, eles possam sair daqui nessa noite jubilosos de alegria por terem encontrado a verdadeira salvação. Glorifica o Teu nome na vida da Tua igreja e salva a gente pelo poder da graça do Senhor, pela ação miraculosa do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Ó Deus, que neste momento o Senhor consagre nossas vidas e esses elementos, e que a ceia do Senhor seja de nutrição formidável para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém.